Muito bom dia, saudações a todos, espero que vocês estejam bem. Vamos então a mais uma parte deste vídeo, conforme eu havia mencionado nos vídeos anteriores, talvez seria necessário uma continuação, um vídeo para complementar com os outros vídeos, ou seja, pode ser que este assunto, este tema, tivesse alguma continuação, né? Nós médiuns recebemos intuições, inspirações da espiritualidade, então, como eu tinha dito anteriormente, como este tema é muito abrangente, complexo, profundo e polêmico, seria necessário talvez não somente um vídeo, mas mais que um vídeo, talvez uma segunda parte, uma terceira parte, né? Uma continuação, um complemento. Então estou aqui novamente para trazer mais alguns detalhes importantes sobre este tema. Então é muito importante que todos assistam ao primeiro vídeo, a primeira parte deste tema, deste assunto, né? Depois assistam a segunda parte deste vídeo com este mesmo assunto, tema, né? Então, agora, mais uma vez, trago a vocês mais este complemento, né? Uma trilogia, a terceira parte deste vídeo, intitulado Eu Sou Muitos, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, né? Só para justificar aqui, esclarecer, tá bom? Eu gosto de explicar nos mínimos detalhes, então compreendam que às vezes precisamos trazer nos vídeos algumas informações importantes e talvez seja necessário, né, trazer novos vídeos complementando, né, dando continuidade, muitas vezes repetindo algumas informações para frisar, ressaltar, para que não se esqueçam, mas também às vezes é necessário, dependendo do assunto e do tema, dar uma continuidade, né? Uma segunda parte, terceira parte, enfim. Então, eu gostaria de esclarecer sobre este assunto, este tema, usando uma imagem, um modelo, né, um exemplo figurativo, da qual eu cheguei a comentar, né, nos vídeos anteriores, mas eu gostaria de explicar um pouco melhor para que não haja dúvida sobre este assunto, sobre este tema, tá bom? Então vamos lá. Eu tinha dito que a mônada, as superalmas e os fractais poderiam ser usados, por exemplo, numa figura ilustrativa, e eu usei a imagem da seleção brasileira, tá? Então, imaginem que a mônada seja como a seleção brasileira, seja de futebol, basquete, vôlei, né? Vamos supor que a mônada seja a delegação, a seleção brasileira. Vamos, então, pegar o exemplo do futebol, que é mais fácil, mais simples, prático. Talvez seja um exemplo mais fácil de entender. Então vamos supor que a mônada seja a seleção brasileira de futebol e que as super almas sejam então o departamento médico, departamento técnico, departamento jurídico, departamento administrativo, enfim, e que os fractais sejam os jogadores de futebol, tanto os reservas como os titulares. Agora, vejam que a seleção brasileira, ela compõe todo este elenco, né?
A seleção brasileira é uma só. Seja o departamento técnico, médico, jurídico, administrativo, sejam os jogadores, enfim. Assim como a mônada, as super-almas, os fractais, tá? São todos um. E agora imaginem o seguinte, imaginem que, assim como a mônada, que administra, gere, supervisiona, governa todos os seus fractais, da mesma forma a seleção brasileira de futebol, ela administra e gerencia todo o departamento, né? Assim como a mônada administra, governa as super-almas, os fractais e outras fractalizações, a seleção brasileira também administra os departamentos dos jogadores. Agora imagine o seguinte, da mesma forma que às vezes durante uma partida, um jogo, agora vejam bem que a nossa vida é como um jogo, só que um jogo sério, não é brincadeira. Mas a vida está em jogo, a vida é um jogo, mas um jogo sério, porque não estamos aqui para brincadeira. Aliás, existem momentos de descontração, existem momentos nas quais temos que brincar um pouco, né? Mas a vida é algo sério, né? E pensando assim, a partida, o jogo, também encarada de uma forma séria, né? Não se pode brincar. Aliás, em alguns momentos, né, há uma descontração, uma brincadeira, mas assim como as nossas vidas, né, o jogo, a partida, é sempre levada de uma forma séria. Ou seja, a seleção brasileira vai querer vencer aquela partida porque o objetivo é a vitória, o objetivo é crescer, melhorar, atingir os objetivos, as metas, cumprir com a missão, assim como todos nós, que em nossas vidas, né, nos esforçamos ao máximo para fazer o nosso melhor, a fim de sairmos vitoriosos de todas as nossas conquistas, né, com o intuito de melhorar, progredir, atingir nossos objetivos, nossas missões. Então, é algo semelhante, tá? Lembre-se que estou usando um modelo, é uma metáfora, tá bom? Para que possam entender. É algo assim muito semelhante. Enfim, assim como a mônada, ela permite que haja as trocas e substituições de seus fractais em um corpo físico, né? Os walk-ins, os entrantes e os walkouts, aqueles que saem, porque Deus outorgou, permitiu que suas mônadas tivessem este poder criativo, já que todas as mônadas são fractais de Deus, porque vieram da fonte, vieram de Deus. Então Deus permitiu, autorizou, outorgou a cada mônada sua este poder criativo. Então as mônadas que vieram da fonte, vieram de Deus, pois são seus fractais, herdaram de Deus este poder criativo, ou seja, tem a permissão de Deus, porque as mônadas estão ligadas à fonte. Deus está nas mônadas, assim como as mônadas estão em Deus, né? Enfim, as mônadas, então, outorgando este poder de Deus, permitido e autorizado por ele, controla todo este poder criativo, este processo criativo. Estas trocas ou substituições de almas, consciências em um corpo físico sem a necessidade do desencarne é comparável
a troca e substituição de alguns jogadores que estão em campo tentando vencer a partida. Ou seja, a seleção brasileira, que é composta por vários departamentos responsáveis, se encarregarão de fazer as trocas e substituições. Por exemplo, pode ser que o departamento médico decida, auxilie, oriente o departamento técnico a fazer alguma substituição, ou pode ser que o departamento técnico decida fazer alguma substituição. Pode ser que durante a partida algum jogador manifeste o desejo de sair devido a algum desconforto muscular, alguma lesão, cansaço físico. Pode ser que o departamento médico decida pela substituição daquele jogador para evitar possíveis sequelas, danos, traumas maiores. Pode ser que o técnico opte em trocar aquele jogador para mudar a estratégia de jogo, o plano de jogo. Pode ser que aquele jogador não esteja rendendo em campo, tenha o seu desempenho abaixo da média. Pode ser que aquele jogador se canse ou se machuque. Enfim, existem vários motivos e várias razões para isso. O jogador pode ser até mesmo expulso, levar um cartão vermelho ou amarelo e ser removido do jogo por indisciplina, por reclamação, por um lance violento, uma falta violenta. Enfim, existe um juiz ali naquela partida, né? E este juiz representa, então, a autoridade ali naquele jogo. Então, vejam só que o juiz naquele jogo, naquela partida, em termos metafóricos e simbólicos, pode representar, então, né, a consciência, né, a essência ali. E, às vezes, sim, claro, alguns juízes com boas intenções, né, podem agir de forma correta. Outros juízes com más intenções podem agir de forma equivocada ou incorreta, tá? Existem também, de uma forma metafórica e simbólica, né, algumas interferências, né? Isto nós podemos observar em nosso dia a dia, em nossas vidas, né? Certas interferências, né? Então, a luz pode interferir de uma forma positiva e auxiliar. As trevas podem interferir de uma forma negativa e atrapalhar, né? Então, há que se ter todo o cuidado, observar muito bem, né? Por exemplo, todas estas manifestações que ocorrem, né? Para que não se perca o equilíbrio, o autodomínio, o controle emocional, a harmonia, a paz, a serenidade, para que não se cometam alguns erros, né? Enfim, então, haverá uma torcida que estará sempre apoiando, pessoas que sempre torcerão pela nossa vitória, né? Que estarão nos apoiando, nos auxiliando, né? Sejam pessoas físicas ou espirituais, né? Enfim, alguns desses jogadores, então, eles podem ser substituídos por outros jogadores. E estes outros jogadores, os jogadores reservas que entram no lugar dos titulares, eles podem render mais ou não. Tá? Por exemplo, pode entrar um jogador com características diferentes, né? Pode entrar um jogador, por exemplo, com mais raça, com mais disposição, porém, ele pode não ter tanta habilidade técnica como o outro que saiu. Pode entrar um jogador não tão bem qualificado, com uma técnica, uma habilidade abaixo, ou pode entrar um jogador com uma habilidade, uma técnica acima,
melhor do que o outro e também com um desempenho melhor, porque existem jogadores com características diferentes, tá? Existem jogadores que são bons em uma posição, existem jogadores que têm habilidades e técnicas diferentes de outros, né? O que falta em um, sobra em outro, outras características, outras habilidades. Mas pode ser que aquele jogador não renda, né? E pode ser que, então, a estratégia tenha que ser modificada para que a seleção, então, vença a partida e atinja o seu objetivo, tá? Então, o que ocorre com os fractais de forma semelhante, né? Eu usei esta comparação porque é uma metáfora. Eu usei um modelo figurativo de uma forma lúdica apenas para que possam compreender um pouco melhor, mas de uma forma parecida e semelhante, né? Os fractais que são substituídos, eles vêm com uma bagagem diferente, tá? Então, por exemplo, existem fractais que são mais evoluídos do que outros, tá? Existem fractais que possuem dons, talentos, habilidades, competências, qualidades e virtudes diferentes daquele outro fractal. Mas como foi dito nos vídeos anteriores, todo fractal, alma, consciência que assume aquele corpo físico, ele deixa armazenado no corpo físico todo o seu registro akáshico. Então, o corpo físico absorve, armazena todas as informações do registro akáshico daquele fractal, daquela alma, daquela consciência. E estas informações do registro akáshico do fractal são armazenadas na coluna vertebral e nessa estrutura todas estas informações são processadas, né, e enviadas, né, da medula para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, para todas as outras áreas e sistemas do corpo humano, como os órgãos, as vísceras, os músculos, os ossos, para as outras glândulas, células, tecidos conjuntivos, para as fáscias, que também armazenam muitas informações importantes, tá? Enfim, todo o corpo, todo o organismo físico e biológico recebe todas estas informações que foram armazenadas, processadas, codificadas e interpretadas, né? Graças, né, a este sistema complexo, tá? Não existe somente a coluna vertebral, a medula, o sistema nervoso que armazena, processa, interpreta, codifica essas informações, mas existem outras glândulas, como a glândula pineal e outras estruturas importantes do corpo humano que participam deste processo de armazenamento de informações, processamento de informações, leitura, codificação e interpretação de todas essas informações, tá bom? Então, vejam bem que o nosso corpo humano, ele é inteligente, né? E da mesma forma que o corpo físico, ele armazena, mantém, processa, lê, codifica, interpreta todas essas informações, os corpos somáticos também fazem o mesmo, tá? Ou seja, o duplo etérico, o perispírito, os corpos mentais, o corpo búdico, átmico, o espírito, todos eles armazenam estas informações, processam estas informações, fazem a leitura, a decodificação, a interpretação de todas estas informações. O corpo humano,
que possui uma limitação devido, né, à manipulação do código genético em nosso DNA, vai conseguir, por exemplo, processar todas essas informações, interpretar, codificar, até um certo grau, numa porcentagem, até um certo limite, tá? Cada fractal novo que assumir este corpo físico vai deixar informações importantes de seu registro acástico no corpo físico. Este corpo físico vai manter, armazenar, processar todas essas informações deixadas por este fractal. Por isto, muitas coisas são mantidas, mesmo que haja a troca, a substituição de uma alma, consciência ou fractal por outro. Tá? Então, vejam bem que mesmo que haja estas trocas, substituições de almas, consciências ou fractais, né, o ser, ele preserva, ele mantém muitas coisas com ele. Tá? Muitas informações não são perdidas, mesmo após a troca, a substituição de um fractal, de uma alma, consciência, por outras, tá? Graças ao armazenamento, né? A manutenção, ao processamento, né? Ao registro, arquivo feito pelo corpo físico, com o suporte de algumas estruturas físicas, né? Então, todas essas informações são trabalhadas, são filtradas, processadas, e o corpo físico trabalha de uma forma, em conjunto com os corpos somáticos, para equilibrar todos estes registros, todas essas informações, a fim de que o corpo humano consiga, então, né, filtrar, absorver, assimilar todas estas informações importantes, tá? Então, vejam bem que muitos fractais trarão em seu registro acástico, em sua bagagem, em seu histórico de vidas passadas, de reencarnações pretéritas, uma série de experiências, conhecimentos baseados em suas trajetórias, jornadas, vivências, experiências. Então, cada fractal trará em sua bagagem, em seu arcabouço espiritual, um dom, um talento, uma competência, uma habilidade, uma qualificação diferente, permitindo que o corpo físico, então, absorva estas informações, registre, armazene e mantenha todos estes registros acásticos no corpo físico, que é feito, como eu disse anteriormente, pela coluna vertebral, que é um sistema complexo e inteligente, onde existem outras estruturas importantes, né? Além dos corpos vertebrais, existe a medula, né? Alguns ligamentos, né? Existem também terminações nervosas, vasos sanguíneos, linfáticos, glândulas, e também o sistema nervoso central, que está ligado à medula, responsável por todo o processamento de informações, tá? Assim como o sistema nervoso periférico, sistema nervoso simpático, parasimpático, enfim. Então, os fractais, eles podem, então, experienciar coisas diferentes, tá? Percebam que existem fractais, almas, consciências mais endividadas do que outras. Existem fractais, almas e consciências com uma evolução mais elevada, que não possuem tantas dívidas, débitos,
para serem quitados. Mas existem alguns fractais bem endividados que precisam resgatar, ou seja, quitar dívidas e débitos de vidas passadas. Então percebam que durante uma existência na vida corpórea, um fractal pode vivenciar, experienciar, experimentar situações diferentes. Por exemplo, a vida de cada um é diferente. Existem pessoas que dizem, por exemplo, olha, fulano, ciclano ou beltrano sempre está feliz, sempre está bem, nunca fica doente. Fulano, ciclano ou beltrano sempre se dá bem na vida, né? Às vezes, fulano, ciclano ou beltrano recebem uma herança, tem um emprego muito bom, tem bens materiais, não tem doenças, consegue viver uma vida mais tranquila, né? Mais despreocupada, enfim. Só que de uma hora para outra, isto pode, por exemplo, ter uma grande reviravolta, né? As coisas podem inverter, né? E aquele ser pode experimentar ou experienciar momentos difíceis, dolorosos, situações desafiadoras, algumas provas, alguns obstáculos, empecilhos, e aquele ser que viveu durante muito tempo super bem pode experimentar então durante sua vida, durante algum tempo, momentos muito difíceis de dor, sofrimento. Por que isto ocorre? Porque durante muito tempo aquele ser viveu durante muitos anos bem e em outros anos não. Sim, existe também a explicação, né, baseado nas reencarnações, lei de causa e efeito, ou ação e reação, karmas, enfim, provas ou expiações a serem, né, resgatados, mas aqueles fractais que assumiram o corpo físico de uma personalidade durante um tempo experienciam de uma forma peculiar situações benéficas ou não. Então vai depender da evolução daquele fractal, vai depender também da missão, vai depender também da condição daquele fractal. Então existem fractais menos endividados, com merecimento maior, que vão passar por certas jornadas e trajetórias na vida corpórea de uma forma mais positiva, benéfica. Estes fractais virão com missões diferentes, virão com objetivos definidos, né? Porque existe um planejamento, uma programação encarnatória, né? Cada fractal vem para assumir uma função, uma missão, um objetivo diferente. Então, cada fractal possui, né, esse seu registro acástico, toda uma jornada, uma trajetória a qual ele vai ser então beneficiado ou não, porque a cada um é dado segundo suas obras, né? Então, aqueles fractais mais evoluídos, aqueles fractais que evoluíram mais que os outros, podem então assumir um corpo físico com missões diferentes, tá? E estes fractais menos endividados, com um grande merecimento, podem experimentar, experienciar missões
diferentes, né? Colhendo aquilo que plantaram, né? Porque nós colhemos aquilo que plantamos, e eles podem, então, receber inúmeros benefícios, né? Eles podem, então, vir com uma missão diferente. Eles podem também resgatar alguma dívida, algum débito pendente de vidas passadas, tá? Porque sempre vai existir alguma coisa, algum detalhe para ser melhorado, tá? Porque a evolução é infinita, é eterna, então existem níveis diferentes de perfeições, né? Existem níveis diferentes de perfeição. Então, por mais que um espírito evolua e atinja um nível de perfeição, é só o começo. É só o começo, porque a evolução é eterna, infinita. Então, existem níveis diferentes de perfeição. Então, por mais evoluído que seja aquele fractal, ele continuará evoluindo, continuará melhorando, tá? E outros fractais menos evoluídos, com dívidas, débitos pendentes de vidas passadas, eles assumirão estes corpos físicos em uma determinada época, com uma programação, um planejamento já pré-definido, para assumir, então, aquela missão, para resgatar aquela dívida ou débito de vidas passadas. E estes fractais menos evoluídos poderão experimentar, né, algumas dores, passar por alguns sofrimentos, ter que enfrentar muitas dificuldades, ter que superar muitos desafios, ter que passar, por exemplo, por muitos testes e provas para evoluírem, crescerem, progredirem e melhorarem, né? Passarão por muitas situações diferentes a fim de se aprimorarem e se aperfeiçoarem, tá? Então, por exemplo, eu já experienciei isso, já vi isso de perto, já vi isso acontecer com pessoas próximas, tá, de mim. Então, algumas pessoas se modificam durante algum tempo. Passam-se anos e algumas pessoas elas se modificam, algumas para melhor, outras para pior. Como assim? Algumas pessoas elas se modificam, por exemplo, para melhor e se tornam pessoas mais alegres, mais agradecidas ou gratas, pessoas mais fraternas, pessoas mais caridosas, pessoas que exercitam mais o perdão e o amor, pessoas mais compreensivas. Algumas pessoas se tornam mais tranquilas, serenas, compassivas, mansas. Então, algumas pessoas vão se modificando para melhor com o passar do tempo, se tornando mais tolerantes, mais compreensivas, pessoas voltadas para a paz. Então, você pode verificar que esta mudança ocorre em algumas pessoas e, em contrapartida, em detrimento, outras pessoas se modificam para pior. Já vi isto acontecer também. Pessoas se tornando mais rudes, pessoas se tornando mais rancorosas, pessoas se tornando mais tristes, melancólicas ou depressivas, pessoas se tornando mais reclamonas, né? Vivem reclamando, vive, por exemplo, falando mal de outras pessoas, né? Vive olhando de uma forma negativa para tudo, procurando por defeitos, criticando, apontando as falhas, julgando, condenando, falando mal dos outros. Existem pessoas que se modificam para pior. E estas pessoas se tornam mais agressivas, se tornam mais taciturnas, se tornam mais
antipáticas, né? Se tornam mais fechadas, intolerantes, se tornam pessoas mais ríspidas. Enfim, isto ocorre em um determinado grau, né, podendo ser numa porcentagem bem pequena ou numa porcentagem bem grande. Então, depende. Né? E existem pessoas que podem permanecer durante muito tempo da mesma forma. Ou seja, extremamente equilibradas, em harmonia. Tá? Então, existem também pessoas que podem sofrer alguma modificação bem pequena, bem sutil, bem discreta, e continuam sendo aquelas pessoas que sempre foram. Pessoas voltadas para a luz, pessoas boas, ou não. Ou não. Depende muito, porque existem seres que estão vibrando mais luz, existem seres que vibram mais trevas. Então, existem fractais menos evoluídos em uma quantidade grande, e existem fractais mais evoluídos em uma quantidade grande. Aqueles fractais que são menos evoluídos, né? Aqueles fractais em uma quantidade grande que são menos evoluídos, com certeza assumirão estes corpos físicos em vários períodos e épocas desta mesma encarnação e se manifestarão de uma forma bem trevosa em vários períodos de sua existência, tá? Podendo, por exemplo, em algum período, ter alguma modificação, ter alguma mudança discreta, sutil ou não. Já os fractais mais evoluídos poderão, então, ter uma vivência, uma existência naquela encarnação durante um bom tempo, vários anos, de uma forma mais positiva. O fato é que todos os fractais precisam evoluir. Aqueles fractais que são menos evoluídos precisam assumir estes corpos físicos, passar por várias provas, passar por vários testes, quitar, resgatar, pagar débitos e dívidas de vidas passadas e também aprender uma oportunidade de evolução para estes fractais. E outros fractais mais evoluídos, eles podem vir e assumir estes corpos físicos com missões sublimes. Tá? Então, vejam bem que pode ocorrer durante uma encarnação, por exemplo, alguns incidentes. Vamos supor, então, que aquele ser encarnado, em um determinado período, durante vários anos, ele tenha vivido de uma forma tranquila, feliz, saudável, trabalhando, fazendo coisas importantes, tá? Ajudando o seu próximo, enfim, fazendo coisas boas, tá? Ou seja, seus fractais mais evoluídos vieram para cumprir algumas missões, fazer o que tinha que ser feito, tá? Aproveitaram a encarnação para evoluir um pouco mais, vieram com a sua bagagem, trouxeram seus conhecimentos, experiências e souberam partilhar, transformar o seu meio e também atingir alguns objetivos importantes e cumprir algumas missões. Assim também como
resgatar alguma dívida, algum débito pendente de alguma vida passada ou mais. Enfim, foi uma vida mais proveitosa, positiva, equilibrada, feliz. Mas, inesperadamente, este ser pode sofrer um acidente automobilístico ou um outro acidente que não seja automobilístico, mas pode ser um outro acidente fatal que o deixe acamado ou que o deixe com uma limitação física muito grande. Pode ser, então, que neste momento um outro fractal assuma este corpo físico e tenha que passar por esta experiência danosa, por esta experiência dolorosa, sofrível, para resgatar dívidas e débitos pendentes de vidas passadas. Pode ser que, então, um fractal endividado tenha que assumir aquele corpo físico para quitar, pagar ou resgatar dívidas, débitos pendentes de suas vidas passadas. Não é fácil, mas tudo é feito com ordem e decência. Deus não sacrifica nenhuma consciência. Então, aquela alma, aquela consciência, aquele fractal que vai assumir aquele corpo físico, sabia que iria assumir aquele corpo físico naquele período de tempo, naquele ano, porque tudo é feito de uma forma que as coisas sejam acordadas, ou seja, existe um contrato, um acordo, né, antes de toda encarnação, né, antes de reencarnar, né, existe um planejamento, uma programação, um contrato, um acordo feito. E os espíritos, sabendo disto, concordam com os termos e contratos, né, deste serviço. E então, tudo é feito com ordem e decência, né? Ou seja, como estamos no esquecimento, quando encarnamos, nós não nos lembramos, tá? Mas tudo é feito com muita responsabilidade, ordem, decência, tá? E estes fractais mais endividados aceitam, concordam e assumem estes corpos físicos sob estas condições, a fim de quitar estes débitos e dívidas passadas, tá? Pode ser que um fractal, mesmo que endividado, esteja preparado, tenha força para suportar este momento de dor e sofrimento, porque Deus não sacrifica nenhuma consciência. Deus não dará um fardo maior daquele que não possamos suportar, né? Deus dá o cobertor conforme o frio, né? Então Deus não vai dar um fardo mais pesado daquele que não possamos suportar. Então, aqueles espíritos que passam por provas e expiações, eles conseguem suportar a dor e o sofrimento. Como já disse, Deus não sacrifica consciência nenhuma. Então, estes fractais endividados assumem aquele corpo físico durante aquele período, tá? Porque tudo é calculado de acordo com a lei de Deus, de acordo com a lei de causa e efeito, tá? Então, esta lei é inexorável. Outros fractais mais evoluídos, eles assumirão estes corpos físicos em períodos diferentes, tá?
Então, é dado a cada um segundo as suas obras, né? Então, os fractais participam da substituição em troca destas almas, consciências em um corpo físico, e em cada troca de alma e consciência no corpo físico, estes fractais, eles também aproveitam para resgatar, quitar alguma dívida, algum débito de vidas passadas. Então, os karmas são resgatados, assim como as missões são também cumpridas e feitas. Existem fractais que podem, por exemplo, não conseguir completar uma missão. Existem alguns fractais que não conseguem, por exemplo, dar sequência em um planejamento, em um projeto. Existem fractais que não conseguem executar um plano, cumprir uma missão, e eles são trocados e substituídos, tá? Assim como um jogador de futebol que não consegue ter aquele desempenho esperado e não conseguem render em campo. Eles são trocados e substituídos, tá? Por algum motivo, por alguma razão, por algum propósito, alguns fractais não conseguem fazer aquilo que eles teriam que fazer, tá? Muitos fractais que vêm com uma missão, com um propósito, assim que assumem um corpo físico, né? Estes fractais, almas e consciências, entram no esquecimento. E muitos deles não conseguem cumprir a missão, fazer aquilo que eles tinham que fazer. Muitos não conseguem realizar aquela tarefa, aquele trabalho que eles se comprometeram a fazer. Então, eles são substituídos e trocados por outros fractais. Fractais que são mais capacitados, fractais com uma qualificação, uma capacidade maior, justamente para dar continuidade naquele projeto, naquela missão, naquele trabalho, tá? É o mesmo que fazer a troca de um outro jogador que vem com uma condição melhor, tá? Algum fractal, como o jogador que leva o cartão amarelo é expulso de uma partida por ato de indisciplina, violência, reclamação, enfim. Um fractal pode também ser trocado ou substituído caso ele venha se rebelar, agir de uma forma muito negativa e comprometendo também não somente a sua existência, mas a existência dos demais. Ou seja, é como aquele jogador indisciplinado que coloca em risco outros jogadores, né? Um jogador rebelde, indisciplinado que quer somente brigar e colocar a integridade física de seus companheiros em risco. Então existem alguns fractais que podem, em determinado momento, agir de forma negligente e de uma forma também irresponsável, colocando em risco a vida dos outros e a sua própria vida. Então, Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Deus não tolhe o livre-arbítrio de ninguém. Porém, existe também uma lei de Deus, que é a lei de causa e efeito. E existe um certo limite, tá? Deus nos deu o livre-arbítrio, mas temos um certo limite, tá? O limite seria este. Desde que nós não comprometamos, né, a harmonia, né, desde que nós não invadamos, prejudiquemos, comprometemos, né, a harmonia, né, de outras vidas, de outras existências, né, Deus
não vai permitir que o homem faça tudo aquilo que ele quer, né? Deus não vai permitir que o homem faça tudo o que ele quer. Existe um limite, uma proteção, né? Um exemplo, nós não conseguimos sair deste planeta aqui, neste corpo físico, voando, pulando, saltando e ir para um outro planeta. Existe um limite, tá? É só um exemplo, tá bom? Mas um exemplo de limitação. Nós temos a nossa liberdade de escolha, temos o nosso livre-arbítrio, mas tem um limite. Ou seja, nós não conseguimos, através desse nosso corpo físico, sair deste planeta andando, saltando ou voando e ir para um outro planeta. Mesmo em espírito, nós não conseguimos adentrar certas localizações no universo, pois não temos permissão. É uma proteção de Deus, é uma proteção porque muitos espíritos que não estão preparados, não possuem uma evolução espiritual condizente, poderiam comprometer, né, poderiam prejudicar, né, a paz, o equilíbrio de outros seres e de outros lugares. Então, da mesma forma, né, um fractal que esteja, por exemplo, agindo no mal, prejudicando e comprometendo a vida de muitas pessoas, Deus vai permitir até um certo ponto, né? Até um certo ponto, até um certo limite, até uma certa, né? Até uma certa circunstância, né? Deus vai permitir que o homem vá até um certo ponto, tá? Enfim, Deus e a espiritualidade da luz vão interceder, vão agir, se for preciso, para impedir que algo aconteça, porque existe, né, como eu disse, né, uma proteção divina para se estabelecer a ordem no universo, né? Então, o homem consegue usar o seu livre-arbítrio até um certo limite, tá? Então, Deus vai permitir que o homem use o seu livre-arbítrio até um certo limite. E tudo tem uma consequência, né? Existe a lei de causa e efeito, que é a lei de Deus, que não falha. Então, alguns fractais, agindo de forma negligente, leviana, poderão ser substituídos e trocados, se assim for necessário, para que não cause um dano maior, um mal maior, tá? Então, estes fractais menos evoluídos, vibrando mais nas trevas, poderão ser trocados e substituídos para que não causem danos maiores, tá? Então, Deus vai permitir até um certo limite, tá? E estes fractais serão substituídos, trocados, levarão um cartão amarelo ou vermelho e serão trocados por outros fractais. Outros fractais menos evoluídos ou mais evoluídos poderão assumir aquele corpo físico. E é por esse motivo que muitos comentam, né? Aquele fulano, ciclano, beltrano nunca muda, não melhora nunca, né? Está sempre dessa forma, porque existem muitos fractais complicados, viu? Pensem que existem espíritos mais antigos que outros. Existem espíritos mais antigos que outros espíritos. E existem também espíritos mais evoluídos que outros. E existe uma quantidade de fractais mais evoluídos que outros. Então existem muitos fractais que não são assim tão evoluídos, mas todos precisam evoluir. Todos os fractais que são menos evoluídos precisam de uma oportunidade, assumir um corpo físico
e eles precisam também evoluir. Deus ama todos de forma incondicional. Tá? Deus ama todos os seus fractais. Deus ama todas as suas mônadas, todos os seus filhos, todos os espíritos. Porque todos os espíritos, todas as mônadas, todos os fractais vieram da fonte. Deus está em nós e nós estamos em Deus. Tá? O problema é que, por exemplo, esses fractais mais evoluídos conseguem manifestar o amor, a luz, a paz de Deus. Os fractais menos evoluídos, aqueles que estão vibrando nas trevas, eles ocultam, obscurecem a luz de Deus com as sombras, as nuvens densas, tóxicas, que se alimentam e que se intoxicam. Tá? São escolhas. Estes fractais passam por experiências necessárias para a sua evolução. Tudo são escolhas. Existem fractais que possuem uma força de vontade maior, evoluem mais rápido que outros. E existem aqueles fractais que, por suas escolhas, demoram um pouco mais para evoluírem. Eles querem experienciar, experimentar, né? Outras coisas são polaridades diferentes, né? A luz e as trevas. Então, são escolhas. Alguns fractais escolhem a luz, outros as trevas. Tá? Então, ocorre que algumas pessoas, por exemplo, como eu já presenciei, que passam por algumas doenças graves, tá? Experienciam, por exemplo, durante uma época de suas vidas, situações difíceis. Tá? Então, existem, por exemplo, pessoas que sofrem uma doença grave, tá? Seja um AVC, um AVE, tá? Acidente vascular cerebral ou encefálico, assim como outras doenças graves, né? O mal de Parkinson, Alzheimer, trauma raquimedular, né? Paralisia, esclerose múltipla, outras doenças incapacitantes e limitantes, né? Existem também outras doenças, moléstias, patologias, enfermidades irreversíveis que causam danos à saúde e também limitações físicas, biomecânicas, né? Doenças neurológicas, doenças cardíacas, ortopédicas, respiratórias, enfim, existem várias doenças incapacitantes, limitantes, e as pessoas elas podem passar por essas doenças limitantes, incapacitantes, durante uma fase de suas vidas. Existem pessoas que passam por essas doenças no final de suas vidas. Outras passam no começo de suas vidas e depois melhoram, se recuperam, se reabilitam, se regeneram, e outras passam no meio de suas existências. O que ocorre? Ocorre que estes fractais mais endividados, que precisam passar por estas provas e expiações, assumem estes corpos físicos durante este período. Estes fractais assumem estes corpos físicos durante este período difícil e doloroso e precisam resgatar dívidas e débitos de vidas passadas, tá? Pode ser que eles precisem passar por esta experiência até o desencarne. Outros passam durante um tempo e depois, quando o corpo físico se recupera, se reabilita, se regenera, este fractal abandona o corpo físico e um outro fractal assume este corpo físico, tá? Então, tudo é de acordo com o merecimento. Existem fractais que assumem estes corpos físicos durante um tempo, que precisam pagar estas dívidas e débitos. E outros fractais que assumem
este corpo físico em um outro momento, em uma outra condição, eles vêm para dar continuidade naquele trabalho, naquele projeto e cumprir com a missão que foi estabelecida e pré-estabelecida. Então, às vezes, aquele corpo doentio, aquele ser que está passando por uma dor, por uma dificuldade, ele está, então, manifestando uma alma, uma consciência, um fractal diferente, que precisa passar por aquela experiência, porque está resgatando uma pendência de vidas passadas, tá? E depois a pessoa pode se recuperar, se reabilitar, e a pessoa muda da água para o vinho, a pessoa se modifica, a pessoa se torna uma pessoa extremamente diferente depois de um grande trauma, de uma experiência dolorosa, uma experiência marcante. Muitas pessoas se modificam, as pessoas se transformam, ou seja, fulano, ciclano, beltrano, depois daquele acidente grave, ele se tornou uma pessoa melhor, ele se modificou, ele é uma outra pessoa. Claro, existe o despertar espiritual, a expansão de consciência, o espírito evolui. Depois de uma experiência dolorosa, sofrível, o espírito, ele acorda, desperta e evolui. E aquele fractal, que é mais evoluído, desperto, assume aquele corpo físico, e aquele fractal, melhor preparado, mais evoluído, assumindo o corpo físico, ele manifesta, então, a sua identidade, né? Ele traz consigo suas experiências, a sua bagagem. Então a pessoa se sente diferente, a pessoa se sente uma outra pessoa, porque um outro fractal assumiu aquele corpo físico que já está em uma outra condição. E aquele outro fractal, que precisou passar por aquela experiência, já abandonou o corpo físico. E cada fractal, quando assume o corpo físico, deixa suas experiências, deixa seus conhecimentos, seus registros akáshicos no corpo físico. Está aí o grande aprendizado que é feito por cada fractal, né? Então, isto não é para causar uma grande confusão, tá? Não é para causar, por exemplo, uma bagunça, tá? A informação, apesar de ser nova, apesar de ser chocante, polêmica, não é para causar assim um rebuliço, não é para causar uma consternação, uma perplexidade. Não fiquem atônitos ou atordoados, mas compreendam, entendam que Deus é perfeito em tudo. Deus, em sua engenharia divina, ele sabe onde colocar cada peça desta engrenagem para que o motor continue rodando, funcionando. A roda, de forma circular, continua o seu movimento, gerando energia, força, vida, movimento, né? Então, cada peça dessa engrenagem tem a sua importância. Não importa o tamanho desta peça, desta engrenagem, mas ela está encaixada onde deve estar, porque ela tem a sua importância. E cada peça desta engrenagem, desta engenharia, ela auxilia, né, neste modus operandi. Então, este motor, que é o nosso cadinho, ele precisa gerar este movimento e o trabalho deve continuar, né? Este processo criativo, este processo divino, tem as suas manifestações ainda incompreensíveis para a grande maioria das pessoas.
Basta que vocês entendam que Deus está em tudo. Deus controla tudo. Deus governa tudo. Deus está em nossas mônadas. E nossas mônadas, elas governam nossos fractais porque Deus permitiu. Então, saibam que existem, né, espíritos em várias condições. Existem espíritos já iluminados, elevados, em um nível de perfeição tão grande que nós não compreendemos, né? E seus fractais, já todos elevados, né, possuem missões diferentes. E existem aqueles espíritos menos esclarecidos, que estão evoluindo, que possuem seus fractais, uns mais evoluídos do que outros. Existem também seres trevosos, que estão evoluindo, estão buscando por evolução. Tem também seus fractais que precisam evoluir também, né? Então, cada espírito, cada mônada experimenta uma trajetória diferente. São escolhas, tá? Então, existem mônadas que já conseguiram, por exemplo, fazer com que seus fractais atingissem um nível de iluminação esperado. E existem mônadas que estão esperando que seus fractais evoluam, atinjam esta iluminação. Mas muitos fractais ainda vibram nas trevas. E estas mônadas tentarão ajudar estes fractais a se iluminarem. Porque esta mônada que vem de Deus, ela tem a permissão de Deus para auxiliar estes fractais que precisam evoluir. E existem seres de outros planetas, de outras localizações, em outros universos, tá? Existem seres de outros universos, de outros planetas, de outras localizações no cosmos. Então, o assunto que eu trouxe aqui sobre a substituição ou troca de almas, consciências e fractais em um mesmo corpo físico, ele ocorre em nosso planeta e também em alguns outros planetas. Pode ser que nossos fractais assumam corpos físicos neste planeta e pode ser que os nossos fractais também assumem outros corpos físicos em outros planetas, em outras localizações, desde que esteja dentro daquele planejamento, daquela programação kármica, tá? Mas é possível que nossos fractais assumam também outros corpos físicos diferentes. Vai depender do grau evolutivo, vai depender da evolução espiritual, vai depender do nível evolutivo de cada fractal, vai depender também do planejamento, da programação kármica destes fractais, tá? Mas é possível, sim, que nossos fractais assumam corpos físicos diferentes em outros planetas, em outras localizações, tá? Nossos fractais estão evoluindo por aí. Nossos fractais estão evoluindo neste planeta, em outros planetas, ou em outros universos, ou em universos paralelos, ou em outras localizações, em outros planetas, em dimensões físicas e espirituais, tá? Isso é possível. De uma forma paralela, nossos fractais também caminham junto com estes outros fractais, tá? Eu obtive esta informação também da espiritualidade da luz, porque eu já passei por isso. Então,
um outro fractal da nossa mônada pode acompanhar, por exemplo, aquele corpo físico que assumiu aquele outro fractal, aquela outra alma e consciência, e aquele outro fractal, que pertence à mesma mônada, pode acompanhar aquele outro fractal que assumiu aquele corpo físico de uma forma paralela, numa outra realidade paralela, vestindo de forma igual, idêntica, e fazendo a mesma coisa, só que em uma outra realidade paralela. Ou seja, o que um faz, o outro também faz, só que em uma outra realidade paralela. Agora vai pirar o cabeção, vai bugar a mente de muitos, né? Vai causar uma grande confusão, mas isso acontece, tá? Em uma outra realidade paralela, nossos fractais acompanham estes corpos físicos, estes outros fractais, de uma forma paralela, podendo vestir a mesma roupa, fazendo a mesma coisa, agindo da mesma maneira, tá? E também influenciando, intuindo, auxiliando muitos trabalhos, muitos projetos e muitas missões. Ou seja, o que um faz, o outro é intuído a fazer. Ou seja, um fractal ajuda o outro fractal que precisa. Aquele fractal que precisa de suporte, de ajuda, é auxiliado por aquele outro fractal. De forma paralela, aquele outro fractal contribui, corrobora para com a missão e o projeto daquele outro fractal em uma outra realidade paralela. Como se aquele outro fractal que está em uma outra realidade paralela estivesse também coexistindo, coparticipando daquela missão, daquele trabalho. Como se aquele outro fractal que não assumiu aquele corpo físico estivesse também assumindo aquele corpo físico. É bem interessante, né? Estas informações causarão um grande tumulto e rebuliço. Mas, como Jesus, o nosso grande mestre, já dizia lá atrás, eu vim para confundir os orgulhosos, e a espiritualidade da luz trará muitas verdades novas para confundir os orgulhosos, porque nós precisamos estudar, nós precisamos ter a mente aberta, receptiva e procurar por novas informações e nos abrir para verdades novas, tá? E lembre-se sempre que não importa quem você foi, o que você fez, mas o mais importante é que nós viemos de Deus. Nós somos uma essência divina. O nosso eu sou, o nosso eu sou superior e divino, que é Deus, habita dentro de nós. Deus está em nós e nós estamos em Deus. Como Jesus já havia dito, vós sois deuses. A consciência de Deus está condensada em nossa mônada, está condensada em nós. Deus habita a nossa mônada e nós estamos nele. Esta é a maior felicidade que temos, é o maior presente que temos. E isso é o mais importante de tudo, né? Então, para finalizar aqui, deixa eu só ver aqui uma coisinha aqui, só um minutinho, por gentileza. Opa, tá tudo certo aqui. Foi só conferir um detalhe aqui, mas tá tudo certo. Opa, eu vou ter que finalizar então o vídeo, tá? Vou precisar então concluir aqui rapidamente, tá? Muitos fractais então, simpáticos, né, a outros que estão à sua volta, no seu entorno, poderão então conviver de uma forma em um grau de sintonia, conexão e afinidade maior ou não, tá? Porque terão alguns fractais que se sentirão um pouco distantes, tá?
Existirão fractais, por exemplo, que sentirão uma certa distância, indiferença, simpatia ou antipatia por alguns, porque existem alguns fractais que tiveram experiências com outros em vidas passadas, mas existirão fractais novos que não tiveram certas experiências com outros em vidas passadas. Ou seja, existirão fractais que assumirão aqueles corpos físicos que vão interagir com algumas pessoas, com alguns fractais destas outras pessoas que tiveram algumas experiências positivas ou negativas em vidas passadas. Então, por um lado, estes fractais poderão experienciar, né, situações, momentos positivos ou negativos, de acordo com suas experiências pretéritas de vidas passadas e as experiências com outros fractais que podem ter sido positivas ou negativas. Então, alguns fractais, né, algumas almas e consciências que assumirem estes corpos físicos sentirão simpatia por alguns e antipatia por outros. Ou seja, algo pode mudar, entende? Porque aquele fractal pode ter tido uma experiência com aquele outro fractal em uma vida passada e aquele registro, aquela experiência pode ter sido muito positiva ou não, pode ter sido traumática. Então, alguns sentirão também certas mudanças no seu convívio, tá? Porque se trata de um outro fractal que teve uma outra experiência em uma outra vida. E lembre-se, aquelas personalidades de vidas passadas também tiveram que assumir outros fractais. Então, muitas personalidades de vidas passadas, que também são fractais, né, quando assumiram estas almas e consciências ou fractais em determinados períodos de suas vidas, elas tiveram grandes mudanças também. Então, este fractal, esta alma e consciência que habita o seu corpo físico neste momento, ele também encarnou em outras vidas passadas e assumiu corpos físicos diferentes, personalidades diferentes, em momentos diferentes. E ele traz uma bagagem toda peculiar. Então, nós fomos muitos. O nosso eu sou são muitos. Bom, espero ter contribuído para com este conhecimento importante, tá? Como eu disse para vocês, o assunto é complexo, abrangente, profundo e pode ser que eu ainda traga mais informações sobre este assunto, complementando, trazendo mais revelações nos próximos vídeos, tá bom? Por enquanto é isso, gratidão imensa, meus amados amigos e irmãos, que Deus os abençoe de forma plena e absoluta, e até o próximo vídeo. Gratidão.